Olá, meus amados, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Reflexões Devocionais. Já estava com saudade, eu tenho me esforçado aqui para tentar postar um vídeo por semana, para que possamos estar aí meditando nas verdades eternas. Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, comentaram, compartilharam a mensagem. Mais uma vez eu repito a vocês estão nos ajudando a transmitir essa tão maravilhosa mensagem da Palavra de Deus que vem transformando vidas ao longo da nossa história. Nesse período, meus amados, eu recebi muitos elogios, agradecimento de amigos e familiares aqui no meu pessoal, mas saibam que tudo isso que aqui estamos fazendo é única e exclusivamente para a honra e glória do nosso Deus. Então você que ainda não se inscreveu, ainda não deixou o seu like ou não compartilhou, vou dar um tempinho para você, faça isso aí agora, nos ajude a crescer com esse canal e a transmitir esta mensagem ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então vamos à nossa reflexão de hoje. Aqueles que têm Bíblia aí nesse momento podem estar nos acompanhando na leitura. Aqueles que não têm, possam estar atentos e ouçam o que Deus tem para falar conosco através de sua palavra. O texto que iremos ler agora se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a NVI, a Nova Versão Internacional. Então, leiamos nesse momento. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, meus amados, o tema que iremos meditar no dia de hoje, ou refletir, como queiram, eu nomeei assim: como manter um caminho de santificação. Então, esse será o nosso tema desta reflexão. Como manter um caminho de santificação. Meus amados, essa carta escrita aos Hebreus, e esse texto que aqui lemos, provavelmente foi escrito por Paulo. Basicamente, esse livro ele foi escrito para incentivar os cristãos da época a manter a fé em Jesus Cristo e não voltar às suas práticas antigas, visto que alguns deles estavam se esquecendo da verdadeira transformação que tiveram. Uma verdadeira transformação chamada de metanoia, que significa mudança de mentes, de pensamento, de atitudes. Uma transformação que vem de dentro para fora. E eles estavam se esquecendo dessa transformação por causa das pressões causadas por provocações, por provações. Naquela época, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje e que acontece nos dias de hoje. Depois de nós termos experimentado e conhecido essa metanoia, essa mudança de mente, essa transformação espiritual através da vida de Jesus Cristo, as dificuldades da vida, as pressões, estresses e vários outros fatores nos fazem esquecer e acabamos voltando às mesmas práticas antigas que desagradam ao nosso Deus. Por isso, depois de termos experimentado e conhecido essa transformação, essa verdadeira metanoia, é necessário que iniciemos um processo chamado de santificação. Então, meus amados, como manter esse processo, esse caminho, esse processo que iremos iniciar, esse caminho chamado de santificação? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo, meus amados, não é ser perfeito. Se fôssemos perfeitos, não era preciso buscar a santidade, não é verdade? Ser santo é ser separado do pecado, das coisas que desagradam a Deus. Mas, irmão Micael, vocês podem me perguntar, será que isso é possível?
Sim, meus amados, existe uma coisa em nós chamada natureza humana. E o pecado, ele faz parte dessa natureza. São características do ser humano em seu modo de pensar, agir e sentir. Por isso nós estamos longe de alcançar a perfeição. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana sempre irá agir, pensar ou sentir da forma que nos agrada, que agrada aos nossos desejos e aos nossos prazeres. No entanto, existe uma forma de nos tornarmos santos, e é somente através da vida de Jesus. Quem é salvo por Ele, quem recebeu essa metanoia, essa transformação espiritual, é santo porque sua vida agora é dedicada a agir, pensar e sentir de uma forma que o agrada, e agrada a Ele, ao nosso Deus. Mesmo assim, esse processo, meus amados, ele ainda não está completo, porque ainda temos uma natureza humana pecadora, pecaminosa. Quando passamos a desfrutar dessa metanoia, dessa transformação que aprendemos aqui, que nos é apresentada por Jesus Cristo, começa uma luta da nossa natureza humana contra o Espírito. Essa luta nos é apresentada por o próprio Paulo, que escreveu essa carta aos Hebreus. Ele também escreve lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, e diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Por isso, precisamos aprender a lutar contra o pecado, e esse aprendizado ele é um processo diário, chamado de santificação. Então, como manter, a partir de agora, um caminho de santificação? Para vivermos uma vida de santificação, é necessário algumas coisas que iremos aprender neste momento por meio desta palavra que lemos, deste texto que aqui lemos. E uma das primeiras lições que nós podemos aprender aqui nesse texto de Hebreus é que nós temos que nos esforçar. Isso mesmo, meus amados. Para vivermos uma vida de santificação, é necessário que nos esforcemos. Na nossa vida, para desfrutarmos das nossas vitórias, das nossas conquistas pessoais, é necessário esforço. Para passar em uma prova, seja na escola ou faculdade, para arrumar um bom emprego, para passar em um concurso, para aprender a tocar um instrumento, para ganhar um campeonato. Para todas essas coisas, é necessário que nos esforcemos. Como cristão, meus amados, é muito importante nós entendermos que não somos melhores que ninguém. Somos falhos e pecadores. Mas apenas decidimos nos esforçar para vivermos uma vida santa, separada do pecado que corrompe e destrói a humanidade. Então, para desfrutarmos aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que diz lá em Romanos 12, 2, é necessário que nos esforcemos. Inclusive na Bíblia, diversas vezes, a vida cristã é comparada a esportes, como corrida, luta. Nós bem sabemos que um atleta, seja em qualquer esporte, para alcançar o prêmio da vitória, é necessário que ele se dedique, se esforce. Mas se esforçar em quê, irmão Micael? Em que eu tenho que me esforçar para que eu possa manter esse caminho e resistir a esse processo chamado santificação? Ser aperfeiçoado, na verdade, nesse processo. Existem alguns pilares básicos no reino de Deus que são essenciais nesse processo de santificação.
para que nós possamos nos esforçar. E o primeiro é a sua palavra. Aprender as verdades e os princípios corretos e verdadeiros que carregaremos ao longo dessa caminhada, ao longo da vida. E não sei se os amados lembram, mas nas últimas reflexões que trouxemos aqui no canal, nós falamos dessas verdades aprendidas por meio da palavra. Nós refletimos e o tema da reflexão era deleite-se nas verdades eternas. Nós aprendemos o que elas, como elas na verdade podem fazer diferença na vida de um cristão. Como se deleitar nessas verdades. O quão grandes coisas está reservado para nós se nós nos deleitarmos nessas verdades. Nós também vimos a forma correta de como agradar ao nosso Deus na segunda reflexão. Como buscar a Deus da forma que o agrada. E é justamente através da sua palavra que nós aprendemos isso. Então, nesse processo de santificação, o primeiro pilar é aprender a palavra de Deus, as verdades eternas, os princípios corretos e verdadeiros que nós carregaremos ao longo dessa caminhada, ao longo da nossa vida. Devemos nos esforçar em aprender a sua palavra. O segundo pilar é a oração. Ela também nos ajudará nesse processo de santificação. Se pela palavra nós conhecemos sobre as verdades e aprendemos esses princípios, pela oração nós buscamos forças em Deus para que possamos resistir às provações e temos a oportunidade de falar a Deus das nossas fraquezas. Desabafar com o único que pode nos dar vitória diante das dificuldades. Então, primeiro se esforçar aprendendo a sua palavra. João 17:1 diz isso. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Já na questão da oração, 1 Timóteo 4, do 4 ao 5 diz: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, o primeiro pilar é a palavra, o segundo é a oração. E o terceiro pilar, meus irmãos, é a comunhão. Através dela, também somos santificados, pois somos fortalecidos, ajudando uns aos outros, aprendendo e ensinando com nossas fraquezas e nossas vitórias, com nossas perdas e nossas conquistas. Se esforçar para estar também em comunhão, meus amados. A palavra de Deus lá em Gálatas 6, versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, a primeira lição que nós tiramos para que possamos manter um caminho de santificação é nos esforçar. Nos esforçar na palavra, na oração e na comunhão, meus amados. E a segunda e última lição que nós podemos aprender com este texto que lemos, Hebreus 12:14, que diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A primeira lição, esforcem-se. E a segunda, meus amados, busque a paz e a santidade. Desta forma, também manteremos um caminho de santificação. A palavra de Deus, em Isaías 9:6, diz: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros,
e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A segunda lição que aprendemos aqui de como manter um caminho de santificação é buscar a paz e a santidade. E como vimos nesse texto, a única forma de encontrarmos essa paz é através do Príncipe da Paz. Foi assim que Jesus Cristo foi nomeado. Foi anunciado o seu nascimento com a característica própria de Jesus Cristo, que é o Príncipe da Paz. No mundo turbulento em que vivemos e frenético, é difícil encontrarmos paz, eu admito. E a falta dessa paz, muitas das vezes, nos fazem tomar atitudes desesperadas diante das situações difíceis. Mas a Bíblia nos ensina que o único que pode nos dar essa paz em meio às turbulências é Jesus Cristo. Porque Ele é o Príncipe da Paz. 2 Coríntios 7, versículo 1, também diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. É dessa forma, meus amados, que nós manteremos um caminho de santificação, buscando a paz em Deus, aperfeiçoando dia a dia a nossa santidade. Dessa forma que nós vamos amadurecer os nossos frutos, ditos lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, este caminho de santificação é um processo. E nós iremos amadurecer a partir do momento que nós nos esforçarmos na palavra do Senhor, aprendendo as verdades eternas, deleitando-se sobre ela. Inclusive, você que perdeu as reflexões anteriores, vai subir um card aqui logo acima agora neste momento. Você pode clicar e acompanhar as nossas reflexões para que você também seja abençoado e transformado por meio da palavra que nos fortifica, que nos fortalece. Então esforce-se na palavra, na oração e na comunhão. E busque a paz e a santidade através de Jesus Cristo, aperfeiçoando esse caminho dia após dia, amadurecendo os frutos ensinados pela palavra do Senhor. Meu desejo, meus amados, é que essa palavra ela possa impactar, influenciar e transformar vidas através dessas reflexões. E que nós possamos trilhar esse caminho que hoje aqui aprendemos, chamado santificação. Então oremos neste momento. Senhor Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia. Senhor, é diante da Tua presença neste dia, Pai, que aqui somos gratos, Senhor. Gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá da vida, da saúde, da disposição, meu Pai, para estar engrandecendo o Teu nome, louvando, adorando. Muito obrigado, Pai. Queremos demonstrar toda a nossa gratidão. Meu desejo aqui neste dia é que esta palavra ela possa estar indo de encontro, Senhor, a vidas, transformando-as, libertando-as, ajudando-as, meu Pai, em suas dificuldades. Que as pessoas possam ser impactadas e transformadas por meio desta mensagem, Pai. Nos abençoa neste canal, para que ele possa tomar proporções, meu Pai, que o Senhor deseja, meu Deus. Não que o homem deseja, Pai. Que seja feita a Tua vontade, sempre, e não a nossa, Pai amado.
Então queremos te agradecer por tudo, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa estar nos abençoando dia após dia, transformando a nossa mente, renovando-a, para que possamos experimentar a Tua boa e perfeita vontade, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram junto conosco até aqui. Deus abençoe a todos. Que vocês possam estar aí colocando nos comentários suas dúvidas, seus agradecimentos ou um pedido de oração que você queira compartilhar conosco para que nós estejamos orando juntos. Então, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Até a próxima reflexão. Tchau!